Fala aí, galera alvinegra, mais uma vez aí trazendo um vídeo para vocês falando a respeito do Glorioso. Hoje nós vamos estar abordando aí esse jogo importantíssimo para nós, que é a conquista de mais uma taça que nós ainda não temos. E vamos fazer aqui um confronto, aqui, um bate-pronto aqui entre Botafogo e Flamengo, ver quem é melhor, analisando individualmente cada jogador, certo? Nós não fizemos nenhum vídeo ainda desse jeito, mas assim, pretendemos de agora em diante estar sempre fazendo, quando for clássico, quando for jogo importante, estar fazendo esse quem é quem aí, valeu? Antes, porém, queria pedir a você que estivesse deixando o seu like, que estivesse deixando aí o seu comentário. Tenho dito aqui que o seu like é fundamental para que outras pessoas possam estar recebendo o nosso vídeo. É dessa maneira que o YouTube, recomenda o nosso vídeo, o nosso canal. Então você que, gosta do canal aí Connect, o Botafogo Connect, deixa seu like, deixa seu comentário e se inscreva no nosso canal. Eu sei que tem muita gente que assiste nossos vídeos aí que ainda não se inscreveu no nosso canal. Se inscreva aí, dê essa moral pra gente. A nossa meta agora, como já ultrapassamos os 400, chegamos a 401, a nossa meta agora é até o final de fevereiro chegarmos a 500. É possível? É possível. Depende de você, valeu? Eu sou o Marcelo Santiago e ele é Mário Felipe, que é aquele cara que vai estar analisando cada atleta. Eu vou estar perguntando e ele vai estar analisando. Deixando bem claro que o Mário Felipe não é clubista. Vamos tentar. Valeu? Vamos lá, Mário. Então vamos para a primeira análise. No gol, Botafogo tem John, campeão brasileiro, campeão da Libertadores, um goleiro que tem feito a diferença. E do lado do Flamengo nós temos o Rossi. Qual a sua análise? Então, fala rapaziada, vamos estar fazendo essa análise aí, falando sobre um pouco dos dois times aí, um pouco do meu achismo, né, baseado no que eu vejo do Flamengo e do que eu vejo do Botafogo. Acho que no gol, pensando na última temporada, acho que o Rossi, se eu não me engano, tá um ano a mais no Flamengo, ou os dois chegaram um pouco mais tempo. Um pouco mais tempo. Né? Mas levando em consideração a temporada de 2024, eu acho que o John é um passo à frente do Rossi. Eu acho o Rossi bom goleiro, mas nunca achei que o Rossi ganhasse jogos. Acho que poucos jogos, inclusive, que a gente pode dizer ali que o Rossi foi determinante. Eu acho que o John tá sim um passo à frente do Rossi, levando em consideração também o último clássico, que o Rossi, mesmo pegando um pênalti do Almada naquela oportunidade, ainda falhou no gol do Matheus Martins, por exemplo, tirando o braço, né, fazendo aquele golpe de vista ali, e o Matheus Martins marcando... Bracinho de Tiranossauro de Rex. Jacaré. E o Matheus Martins naquela oportunidade marcando o quarto gol. Então hoje, John na frente do Rossi. Vamos lá. Na lateral direita, Vitinho e Wesley. Vamos lá. Sempre complicado falar do Vitinho, mas acho que é um cara que tem ainda margem de evolução. Só que o Wesley teve a margem de evolução dele no final do campeonato. Então foi até surpreendente, né? Todo mundo que tem algum amigo flamenguista, todos eles falavam mal do Wesley. E no final do campeonato o cara dominou a posição dele. Então acho que hoje, pro jogo de amanhã, o Wesley à frente do Vitinho. O Wesley cresceu muito, né, no final da temporada. Muito de produção. Bastos e Léo Ortiz. Briga boa, hein? Briga boa. Talvez aí vai pesar o coração, porque é difícil não votar no Bastos. Acho que o Bastos tem algumas coisas que eu gostaria que ele melhorasse, como a impulsão, disputar a bola no alto e tudo mais. Mas acho que temporada por temporada não tem como. Bastos. Eu sou fã do Bastos, mas acho também que ele tem esse defeito na questão da bola aérea. A bola aérea para ele é um pouco prejudicial. Isso ficou claro quando ele se machucou e o Adrielson. O Adrielson tem uma impulsão sensacional, fantástica, sobe muito, muito bom na bola aérea. Exatamente. Então isso ficou claro. Barbosa e Léo Pereira. Eu botei aqui na minha ordem aqui Léo Ortiz jogando pelo lado direito e Léo Pereira jogando pelo lado esquerdo. Não sei se a formação vai ser essa, mas eu acho que está valendo. Então, eu acho que o Léo Pereira é um ótimo zagueiro, só que não se firmou ano passado. Foi reserva, foi titular, perdeu o vaga pro Fabrício Bruno, depois voltou a ser titular, e o Davi Luiz também jogou, aí voltou, ficou nessa. Eu acho que temporada por temporada o Barbosa fez uma temporada mais consistente do que a do Léo Pereira. Hoje, o Barbosa também é à frente do Léo Pereira, na minha visão. Não à toa, o Barbosa foi eleito o melhor defensor da Libertadores da América.
Isso aí explica muita coisa. Tem margem para essa escolha, não é uma escolha baseada em nada. Então... Não é nada de clubismo aqui. Apesar de sermos apaixonados pela estrela solitária, mas não tem nada de clubismo aqui. Nós estamos tentando fazer uma análise real. Aqui eu acho que é covardia, mas eu vou fazer a pergunta assim mesmo. Alex Telles e Alex Sandro. Então, vamos lá. Vou falar um pouco sobre o meu gosto antes dos atletas voltarem ao Brasil. Para mim, vai parecer clubismo, mas não é. Eu sempre achei o Alex Telles superior ao Alex Sandro. Eu nunca gostei do futebol do Alex Sandro, embora eu até comentei com meu pai na época, o Botafogo deu uma sondada no Alex Sandro, meu pai não gostou na época, e eu falei que mesmo não gostando do Alex Sandro, eu achava que ele seria muito útil ao futebol brasileiro. E tem sido. Se algum flamenguista ver o vídeo aqui, eu vou escolher o Alex Telles, eles vão reclamar, porque a maior parte da torcida do Flamengo está elogiando muito o Alex Sandro. Só que falando de gosto pessoal, eu sempre achei o Alex Telles um passo à frente, tanto em disputa de seleção brasileira, tanto pelos seus clubes, enfim. Hoje, Alex Telles, porque eu sempre gostei mais do futebol do Alex Telles do que do Alex Sandro. Eu particularmente nunca gostei do futebol do Alex Sandro, nunca gostei. Quando se cogitou a possibilidade dele vir para o Botafogo, eu não gostei. Eu acho que jogador de estilo feio, não me agrada o estilo. Eu gosto de jogador que joga com a cabeça em pé, que joga com o corpo ereto, não é aquele jogador que joga encurvado, eu não sou muito fã não. Então, para mim aqui seria favas contadas. Assim como acho também a próxima que eu vou fazer aqui, também favas contadas. Mas o poupa tempo. Gregory e Pulgar. Essa não tem nem muito o que falar. Melhor primeiro volante do Campeonato Brasileiro, merecia inclusive uma vaga na Seleção Brasileira, porque se a gente pensar que Seleção Brasileira é momento, e quem está lá não está fazendo por onde, está sendo sustentado lá por um pouco de nome que tem, que não dá nem para dizer que os caras têm tanto nome assim, porque não ganharam nada pela seleção, mas o pouco nome que tem e o fator Europa fazem os caras estarem lá. Mas hoje, o melhor primeiro volante do futebol brasileiro é o Gregory, e da América do Sul também. Perfeito. Marlon Freitas e De La Cruz. Eu não botei o Gerson aqui nessa ordem com o Marlon Freitas, porque eu entendo que o Gerson joga um pouquinho mais avançado que o Marlon Freitas. Eu vejo o De La Cruz mais ali na função que o Marlon Freitas faz. Por isso que eu botei nessa ordem aqui. Eu vou fazer, baseado nessa ordem aqui, eu vou dar o meu veredito, mas vou fazer uma ressalva aqui. A gente colocou aqui o Gerson disputando com o Savarino. Já, né, avançando um pouquinho. Só para dar uma explicação, o Gerson estaria no meu time. Mas nessa disputa, lá mais para frente, ele vai ter que ficar fora. E o Marlon Freitas, que perderia, mesmo com muita dor no coração, perderia uma vaga por Gerson numa disputa de pau a pau entre eles. Com o De La Cruz é ótimo jogador. Mas não tem como você comparar o Marlon Freitas com um jogador que jogou pouco. Ele chegou no Flamengo, foi sensação pelo nome, por tudo que ele já tinha feito. Ficou a maior parte do campeonato fora por conta da Copa América. Quando voltou, ele se lesionou. Eu sempre vi as pessoas colocando o De La Cruz à frente do Marlon Freitas e nunca entendi o porquê, porque nem como é que a gente pode dizer, nem sequência ele teve no campeonato. Então, essa comparação, talvez com os dois jogando 100% fisicamente e tudo mais, poderia até dar o De La Cruz, porque o De La Cruz é muito bom jogador. Mas, sinceramente, temporada por temporada não teve nem sequência do De La Cruz e o Marlon Freitas foi excepcional a temporada inteira. E tem toda aquela história também da superação e tudo mais, que estava sendo cotado para ir embora e deu essa volta por cima. Marlon Freitas, mas com muita tranquilidade. Então, eu queria fazer um adendo aqui em relação à questão. Se fosse Marlon Freitas e o Gerson, eu diria que a briga seria muito boa, porque o Gerson leva uma pequena vantagem, na minha opinião. Eu digo pequena porque realmente é assim que eu vejo. Porque o Gerson consegue chegar mais à frente, finalizar, coisa que o Marlon Freitas tem feito fazia menos, né? isso no Atlético Goianiense hoje tem feito e hoje menos. tem feito menos. Mas eu quero fazer uma observação aqui. Como o Mário disse, futebol é momento. E no momento que Gerson começou a ser convocado para a seleção brasileira, Gerson não estava jogando rigorosamente nada. Estava em baixa e foi convocado. E Marlon Freitas não é convocado. Eu tenho um pouco de dificuldade com a seleção brasileira por conta disso. Por que Marlon Freitas não recebeu uma oportunidade ainda? E não venha com esse papo de idade que para mim não cola. Sinceramente, para mim esse papo de idade não cola. Então, acho assim, o Marlon Freitas era para ter tido uma oportunidade, não teve. Gerson teve, não merecia, hoje é merecedor.
Gerson está jogando um bolão. Cara, fazendo uma observação, eu acho que é o 0-1 da posição dele hoje é o Gerson. Certamente. Só não vai entrar no meu time por conta da disputa da inversão aqui, da posição. Um pouco invertida, exatamente. Então, assim, eu acho que o Marlon Freitas merecia uma oportunidade na seleção brasileira. O Marlon Freitas é um maestro. Eu costumo dizer que o Marlon Freitas joga de terno e gravata. Porque o cara é fino para jogar, o cara levanta a cabeça, faz lança. Contra o Fluminense, ele brincou de fazer isso. Então, assim, é um cara que deveria... O Dorival estava no estádio, né? Mas sei lá, parece que é cego, não sei. Mas vamos lá, para a gente no vídeo não ficar longo, vamos dar sequência. Matheus Martins, aqui a briga é dolorida. Matheus Martins e Arrascaeta. Esse é poupa-tempo pro lado de lá. Eu sou um grande fã do futebol do Arrascaeta. Eu acho que mesmo quando ele está em baixa, é craque. Para nível do futebol brasileiro, é craque, é gênio, joga um futebol assim vistoso. Eu gosto muito de ver o Arrascaeta jogar. Então essa daí, para mim, poupa tempo pro lado dos caras, Arrascaeta com tranquilidade. Eu gostaria muito que o Arrascaeta jogasse no Botafogo. A gente sempre comenta sobre ele, o cara é craque de bola, é uma pena que joga no Flamengo. Jogador rival para tirar e colocar no meu time sempre vai ser o Arrascaeta. Joga demais da conta. O Matheus Martins fez uma temporada de banco, né, 2024, contra o Fluminense, na minha concepção, jogou pra caramba, apesar de ter perdido um gol feito. Se ele faz aquele gol, o cara jogou demais da conta. Jogou muito bem. E eu sempre digo pro Mário o seguinte, esse garoto tem muito que oferecer ao Botafogo, porque ele é raçudo, ele parte para dentro, ele, apesar da baixa estatura, ele é forte, é difícil ganhar dele, pôr no tronco, ali no ombro, ali é difícil. Então, assim, tem muito para poder dar o Botafogo. Mas nessa briga aqui com o Arrascaeta... e essa briga não diz sobre o Matheus Martins, né? Essa briga diz sobre o Arrascaeta, que Exatamente. É um nível muito acima. Não estou falando que o Matheus Martins é ruim e não dá para disputar. O Arrascaeta que é muito bom e faz com que isso aconteça. Vamos lá. Savarino e Gerson. Não tem como. Eu já adiantei, quando eu vi aqui a lista aqui, eu já adiantei isso. Para mim, o Gerson estaria no meu time em uma outra disputa. É impossível o Savarino ficar fora de qualquer time do futebol brasileiro hoje. Não dá. O Savarino não é aquele cara midiático como o Luiz Henrique, como o Almada, como os caras foram no ano passado. Mas o Savarino é craque, o melhor jogador do futebol brasileiro, sem sombra de dúvidas. O Estevão ganhou lá a bola de ouro, se eu não me engano, da bola de prata, né? Mas eu acho que o Savarino foi muito mais constante, não se apequenava em jogo grande. Isso não é nem uma crítica ao Estevão, porque 17 anos e tudo mais, isso é normal. Mas pra mim o Savarino é 0-0 do futebol brasileiro hoje. Craque, tem que estar no time. Então, nessa disputa com o Gerson, no meu time ele não entra. O Gerson não entra. E aí, né, vai aqui uma crítica, né? Tem tanto jogador perna de pau, tanto jogador medíocre, uma mídia monstruosa, e eu fico vendo um cara igual o Savarino sem mídia nenhuma. Porque é um camarada que não se envolve em conversa fiada, é um camarada que não gosta de balada, é um camarada que vive para a família dele, um cara super discreto. Aí a mídia... E digo mais, eu acho isso perfeito pro Botafogo e pra torcida. É ótimo. Isso é ótimo. Porque assim, o Savarino, ele tem uma humildade tão grande que isso não pesa para ele. Ele entra em campo e resolve. Esse cara é extraordinário. Foi uma das melhores contratações que o Botafogo fez. A gente estava comentando aqui no final da temporada passada, o Luiz Henrique, o craque, o rei da América, não sei o quê. Fato, beleza. Mas assim, o Savarino, eu não consigo botar o Savarino perdendo pro Luiz Henrique. Vocês podem até me chamar de maluco, mas eu não consigo botar. Porque nos momentos mais difíceis, mais complicados, o cara tava lá, porra. Eu acho presente o tempo todo. Acho que ninguém da torcida do Botafogo vai chamar de maluco, porque eu acho que isso é um sentimento que todo mundo tem. Qualquer um que ganhasse ali, tava todo mundo batendo palma de maneira, assim, muito feliz, porque o Savarino é fora. E aí, a nível de custo, curva, né? A nível de custo-benefício, pra mim, a melhor contratação do Botafogo. Porque contratações é todo o contexto, né? Luiz Henrique, craque, ídolo. Pra mim, não tem, tava até conversando com um grupo de botafoguenses agora. Pra mim, não tem
Em relação ao Luiz Henrique, não tem esse negócio de tempo de clube. É ídolo, ponto. Acabou. Ficou só um ano. Infelizmente ficou só um ano, mas é ídolo, ponto. Agora tem conquistas, porra, sensacionais. Não tem como você esquecer de um cara desse. E decidindo. Não tem como não entrar na galeria. Ele não estava só lá. Não tem como não entrar na galeria. Exatamente. Né? Vamos lá. Arthur e Bruno Henrique. Então, baseado nas últimas temporadas que eu vi do Arthur, não no Zenit, né? Mas contando o Bragantino, contando o Palmeiras, um jogador que eu gostei muito de vir pro Botafogo. Eu gosto muito do jogador, acho que é muito interessante. Mas usando o mesmo argumento que eu estou usando para os outros, em relação à temporada, em relação à sequência, em relação à conquista também, eu acho que hoje pro jogo de amanhã, o Arthur está atrás. Não sou um grande fã do Bruno Henrique, mas acho o Bruno Henrique um grande jogador, acho muito bom jogador. Também tem a sua história de superação, que isso é muito legal e tudo mais. Mas hoje eu acho que o Bruno Henrique está à frente do Arthur. Hoje eu acho que o Bruno Henrique está à frente do Arthur por conta da sequência. Eu acho que isso é fácil pro Arthur no decorrer da temporada mudar esse panorama. Mas hoje, Bruno Henrique na frente do Arthur. Igor Jesus e Michael. Poupa tempo 100%. Isso aí nem precisa de grandes informações sobre. O Igor Jesus hoje, parando para pensar aqui, um jogador do Flamengo que eu sou um grande fã, mas que está lesionado, que é o Pedro, eu não coloco o Igor Jesus abaixo de ninguém no futebol brasileiro. Tem o Caleri, que é um grande centroavante, tá até embaixo, mas a gente sabe como é que é. O Cano, que é um grande centroavante e tudo mais, o Vegete, que é um grande centroavante, mas hoje, a nível de explosão, de força, e ser mais novo, então o cara tem mais mobilidade. Igor Jesus, 0-0 da posição, e pro jogo de amanhã ele seria o cara do time. Eu digo o seguinte, na posição hoje, o Igor Jesus não tem concorrência. Não tem concorrência. Eu botei o Michael aqui, porque o Flamengo não tem mais aquele chamado centroavante, né? O Pedro, como o Mário falou, está lesionado, talvez não jogue nem o Mundial, o Super Mundial, fiquem ligados aí. E o Gabriel Barbosa foi embora lá para o Cruzeiro. E se tivesse no Flamengo, ia perder seria também. barbada. Só fazendo um adendo, isso aqui é uma provável escalação. Pode ser que a contratação nova agora, o Juninho, chegue, mas de qualquer forma também não iria ganhar do Igor Jesus, até porque eu nunca nem assisti o Juninho jogar. Eu nem conheço, Juninho, nem conheço. Mas de qualquer forma, se não for o Michael, será o Juninho, mas de qualquer forma ele vai perder também pro Igor Jesus. Então... E vamos lá, comandando tudo isso, nós temos o magnífico, o extraordinário Leiria no Botafogo e o Felipe Luiz no Flamengo. Antes do Mário fazer essa análise, eu queria só ressaltar um ponto aqui. Essa mídia tradicional... Eu ia bater nessa tecla também. Cara, eu não sei o que vocês pensam. Aliás, deixe seu comentário aí. Fala o que você está achando da nossa análise aí. Se você é flamenguista, tricolor, vascaíno, ou seja lá de onde for. Deixa seu comentário aí. Fala aí o que você está achando. Mas assim, essa mídia, a música que o Botafogo criou nessa mídia suja, cara, ela encaixa perfeitamente. O Felipe Luiz pode ser que tenha um futuro extraordinário pela frente. Eu não vou dizer que não. Mas me enoja, eu gostaria de falar, olhando assim para vocês, me enoja quando eles vêm com esse papo de fator Felipe Luiz. Pelo amor de Deus, gente. O cara está começando a carreira dele. Pode ser que se torne o maior treinador, pode ser o Pepe Guardiola da América do Sul. Pode ser, pô. Eu não vou dizer que não vai ser. Mas, pelo amor de Deus, o cara está começando. Que fator Felipe Luiz é esse? Que fator Felipe Luiz é esse? Porque ele substituiu o Tite. Gente, se botar uma galinha morta lá é melhor do que o Tite, pô. O Tite é uma porcaria de treinador, já cansei de falar aqui. Aliás, estava sendo... Voltar a falar nessa porcaria pro Botafogo, se isso acontecer, eu acho até que eu paro de gravar meus vídeos aqui, porque eu não suporto esse sujeito. Eu acho ele arrogante, eu acho ele fraco, prepotente. É um titica, pô. É um fraco, horroroso. Eu detesto o Tite. Detesto. Entendeu? E aí vem com esse papo de fator Felipe Luiz, pô. Vai lá, mas desculpa, eu já até me exaltei que não era nem pra ter feito isso. Pegando o gancho do fator Felipe Luiz, eu acho que só existe esse fator Felipe Luiz porque o Botafogo não tem treinador. Eu acho que o Felipe Luiz, por ser jovem, eu vejo uns vídeos de uns treinos dele, ele participa do treino como se ele fosse atleta ainda. Eu acho isso muito legal pro treinador. Eu acho que ele é um bom treinador e acho que ele vai se tornar um grande treinador,
porque é um cara que estuda, é um cara inteligente, é um cara que disputa as bolas no treino. Eu vi um vídeo, achei muito maneiro. Mas assim, ele é o treinador, tá? Não vou aqui ser louco a ponto de falar que ele não é o treinador do time ideal. Só que esse fator Felipe Luiz, para a final de amanhã, só pode ser um fator que desequilibre no jogo porque ele tá desde o ano passado e porque o Botafogo não tem treinador. Eu acho que se o Arthur Jorge decidir ficar, não existe fator Felipe Luiz. Se o treinador do Botafogo fosse o Abel, um exemplo aqui, não existiria fator Felipe Luiz. Se ele fosse qualquer outro treinador, que o Vojvoda, não existiria fator Felipe Luiz. Exatamente. Para mim, o fator Felipe Luiz existe dentro do contexto onde o Botafogo não tem treinador, e ainda que tivesse um treinador, seria um treinador que chegasse agora, então o fator Felipe Luiz aí ia desequilibrar. Nesse contexto. O Felipe Luiz é um bom treinador, vai ser um grande treinador, eu acredito, só que até agora... Tem uma caminhada longa pela frente. Até agora ele é um bom treinador. Exatamente um bom treinador, apenas isso. Mas para esse time aqui, óbvio, mas com muita distância, ele é o treinador do time. Então, pelo Sport TV, né, o Seleção Sport TV, botou lá 60-40 a favor do Flamengo. Na nossa análise aqui, sem clubismo, deixando bem claro, deu 8-4 para o Botafogo. 8-4. Isso quer dizer que o Botafogo vai ganhar um jogo? Negativo. Não. O Botafogo pode amanhã perder o jogo para o Flamengo ser campeão, levantar essa taça, o que nós gostaríamos que não acontecesse. Isso aqui é apenas uma análise fria. Dentro de campo, tudo pode mudar. Tudo pode mudar. Mas essa é a nossa visão. E só fazendo uma pontuação, eu também não acho que o 60-40 do Sport TV esteja um absurdo, tá? Porque o que eu acredito? Mano a mano, na minha visão, com os jogadores que a gente colocou para disputar aqui, o Botafogo estaria à frente. Só que futebol existe o grupo, o time. E o fator, nesse caso, o fator Felipe Luiz pode fazer com que esse elenco seja mais conhecido, mais organizado e faça ficar 60-40. Não acho que 8-4 aqui é porque o Botafogo é favoritaço. Para mim não existe nem isso para esse jogo de amanhã. Mas nesse caso, o contexto de time, também não acho que é um absurdo que o Sport TV comentou de 60-40 não. Até porque se a gente for analisar aqui, por exemplo, na minha opinião, Bastos e Léo Ortiz. Isso aí é quase um empate técnico, né? 50-50. 50-50. Barbosa e Léo Pereira. Aí eu diria aí 55-45, entendeu? Então assim, a gente deu essa vantagem dentro daquilo que a gente enxerga de futebol, mas sabendo que a diferença é muito pequena para um ou para outro. No caso do Gregory e do Marlon Freitas, para mim a diferença é maior e tal. O Savarino eu vejo com a distância maior, Igor Jesus maior, o John seria aí 60-40. Sim. O Vitinho já perdeu, né, na nossa avaliação aqui para o Wesley e tal. É uma avaliação que a gente faz daquilo que a gente entende de futebol, certo? Se você achar também que a gente não entende nada de futebol, deixa seu comentário aí. A gente está aqui aberto às críticas, entendeu? Aqui não tem nenhum dono da verdade, é apenas aquilo que a gente vê. Valeu? Galera, o vídeo já deve ter ficado muito longo, nós vamos encerrar por aqui. Obrigado a você aí mais uma vez, fica nosso agradecimento aqui de coração. Somos 401 inscritos. Se você deixar o like aí à vontade, chegaremos aí a 500 tranquilamente. E eu tenho um sonho de chegar ao final do ano com pelo menos 1.000. Certo? E eu gostaria de terminar o meu. Eu estou sendo audacioso, tá? Eu gostaria de chegar ao final de fevereiro com 500. Vai me ajudar? Conto contigo. Valeu. Valeu, rapaziada.